Primeira carta de Pedro, nós vamos hoje meditar no capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 1, 2 e 3. São poucos versos, mas que o Senhor possa, por meio da sua palavra, edificar o seu coração, edificar as nossas vidas, e que em todas as coisas o seu nome seja glorificado. Todos encontraram 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, digam amém. E a palavra do Senhor diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejais ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos orar mais uma vez e pedir para que o Espírito Santo ilumine nossas mentes esta manhã para compreendermos a palavra do Senhor. Deus, nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra, e que ela possa, como nós já ouvimos, ferir os nossos corações, para que possamos, ó Pai, ser uma vez mais despertados, edificados, moldados, disciplinados, ó Pai, por esta palavra que é viva, que é pura e que em todas as coisas nos santifica. Nós te louvamos por esta manhã reunidos aqui, Senhor, e abençoe, ó Pai, este momento de meditação, e que o Teu Espírito ilumine nossas mentes. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor Deus abençoe sua palavra. Existe uma citação de um poema que é intitulado como Coros de Arrocha, de um escritor, ele se chama T.S. Eliot. E ele diz assim neste poema: a igreja deve estar sempre em construção, pois ela está sempre a desabar por dentro e desde sempre ameaçada por fora. E esta manhã nós vamos ver um pouco sobre este desabar por dentro, que o Pedro está agora chamando a atenção desses irmãos. Eu quero iniciar dizendo aos irmãos que nós, como cristãos, temos que ter esta mentalidade. A igreja, ela corre um perigo da ameaça de fora, daqueles que querem silenciar, daqueles que não querem deixar nós pregarmos o evangelho, esta perseguição velada. Mas a igreja também, ela passa por uma grande ameaça pelo lado interno, que são os nossos pecados. E por isso, neste poema, conforme ouvi a citação através também do pastor Jonas Madureira, ele diz claramente como a igreja ela precisa estar constantemente em alerta, sim, com os perigos de fora, mas principalmente com os perigos de dentro, porque a igreja pode desabar e ela está nesta constante construção, renovação e renúncia por pecado. Não é somente uma vez que nós vamos orar e confessar os nossos pecados e acabou. Nunca mais nós vamos orar, não vamos pecar mais. Isso seria uma mentira. Por isso, o motivo de que a igreja ela se desabe por dentro ou se destrói é o próprio pecado da igreja. A igreja deve estar sempre em avaliação, em construção, sempre em confissão, sempre em quebrantamento, sempre em renúncia, sempre clamando a misericórdia do Senhor. Porque se a igreja está sempre sendo ameaçada de fora, está sempre enfrentando os seus problemas internos, por que a igreja está sempre enfrentando problemas externos e problemas internos? Porque ela lida com esses aspectos, tanto internos e externos, e por isso a igreja, ela desmorona por dentro. E isso é a luta que a igreja sempre precisa ter em sua mente. Porque, meus irmãos, a igreja desmoronar por dentro ou desabar por dentro sempre vai ser responsabilidade e culpa nossa.
Por isso, o objetivo desta palavra esta manhã, no capítulo 2 de 1 Pedro, do verso 1, 2 e 3, ele trata sobre o crescimento espiritual da vida dos salvos. Do crescimento espiritual da vida dos salvos. E por isso, não tem como falar sobre estes versículos se você não deseja crescer espiritualmente. Porque Pedro, conforme nós vimos já nos estudos anteriores, através dos irmãos Arthur, o Lucas Marins, o Altemir, os irmãos colocaram sempre ali no capítulo 1, expondo a base da salvação, a conversão, o que aconteceu, o viver em santidade. E agora Pedro está preocupado com um desenvolver, conforme vai ser os próximos dias, conforme vai ser os próximos passos. Por isso Pedro então começa agora a tratar com os crentes no capítulo 2, nesta segunda sessão, sobre este crescimento espiritual, sobre este desejo, conforme nós vemos aí no verso 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. E aqui nós precisamos também trazer à memória dos irmãos que Pedro não está falando para uma igreja que foi recentemente plantada. Pedro, conforme nós já ouvimos os contextos pelos irmãos, esta igreja já estava constituída, esta igreja estava sendo perseguida, e por isso aqui Pedro está então preocupado. Sim, eles estavam sofrendo perseguições, as ameaças externas, mas também, principalmente, Pedro está preocupado com aquilo que está no coração de cada um desses que se dizem seguidores de Jesus, desses que dizem servir ao Senhor Jesus Cristo. Em uma citação no livro Santos no Mundo, e aqui, quando nós meditamos neste texto sobre crescimento espiritual, sempre me vem à memória os puritanos. E Santos no Mundo tem uma citação, este livro, A Visão Puritana da Vida Cristã, J.I. Packer. Ele relata que um certo pregador puritano chamado Laurêncio, em certa ocasião, pediu desculpas à congregação porque pregou 2 horas. E eles responderam: por amor a Deus, vá em frente, continue pregando. E os puritanos são sempre um exemplo a serem visitados e lembrados do desejo ardente pela palavra do Senhor e do crescimento. Por isso nós devemos orar para que Deus, em sua graça, possa despertar os nossos corações nesses dias, principalmente nesses dias de pandemia, né? Nós ficamos mais ociosos, mais relaxados. Não precisamos, né? Está tudo muito difícil, as coisas estão complicadas, e eu não estou negando isso, mas uma coisa é certa, irmãos: os crentes precisam continuar crescendo espiritualmente, amadurecendo. E é este o desafio que nós temos esta manhã, que Pedro nos convida nesses primeiros versos, conforme nós vamos meditar. E se nós pudéssemos assim ter esse desejo ardente de ouvir, assim como os puritanos, quero ouvir a palavra do Senhor, quero meditar na palavra do Senhor, assim deve ser também os nossos corações. Portanto, o cristianismo não é apenas para ser crido, mas principalmente para ser vivido. Nós vemos as bases, aquilo que fundamenta a fé cristã, o início da caminhada cristã, no capítulo 1 da Epístola de Pedro, e agora Pedro começa a tratar das questões da vivência. Por isso ele vai dizer no verso 1 do capítulo 2: vocês precisam lançar fora, vocês precisam despojar-se de toda a maldade. Ele lista aqui 5 pecados que eles precisavam lançar fora. E por isso, eu entendo sim que você precisa crer, mas principalmente você precisa viver. Porque é uma diferença muito grande entre só crer e não viver. Você vai ser um hipócrita, conforme está aqui no verso. Você precisa lançar fora toda a hipocrisia. E por isso Pedro então chama esses irmãos a esta realidade de uma fé que é vivida, que ela precisa, conforme nós vimos nas últimas exposições, principalmente no final do capítulo, isto precisa
apontar questões práticas em nossa vida. Todavia, o recém-nascido, conforme nós vemos aqui a citação, né, ele deseja deste alimento. Assim também nós precisamos cada dia mais da palavra do Senhor para que possamos crescer e crescer em graça e em conhecimento. Então, após Pedro tratar sobre as questões fundamentais da salvação, ele passa agora a tratar sobre o crescimento espiritual, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E você não pode perder isso em mente. A fé cristã, o cristianismo, não é apenas para ser crido, mas principalmente para vivermos, porque é isso que Pedro está aqui agora preocupado com esses irmãos. Espera aí, vocês então viram aí, vocês precisam andar em santidade, no verso 22 ao 25, vocês viram o que fundamentam a fé cristã, mas e agora? E agora, o que vem depois? Pedro então elenca neste texto os passos importantes e necessários para o nosso crescimento espiritual. Mas como eu iniciei dizendo aos irmãos, existem 3 coisas que nós olhamos nestes 3 versos que podem fazer a igreja desabar por dentro, que podem fazer a igreja desmoronar. E a primeira delas, eu coloco no verso 1, é a falta de consciência da realidade da nossa própria natureza. Isso acontece quando nós negligenciamos o olhar para nós mesmos e vemos a pecaminosidade e aquilo que nós precisamos abandonar. Sabe aquela visão muito romantizada que eu e você temos de nós mesmos? Não, eu sou um santo. Não, eu não peco. Não, nós precisamos ter uma visão realista. Somos pecadores e todos os dias, nós vamos ver mais à frente, precisamos lançar fora aquilo que desagrada ao Senhor. Então a primeira coisa que faz a igreja desabar por dentro é a realidade, a consciência de quem nós somos. Nós somos pecadores. Eu e você, todos os dias precisamos orar: tem misericórdia de nós. E as misericórdias do Senhor, elas são a causa do que, irmãos? De não sermos consumidos, porque se não fosse as misericórdias do Senhor, eu e você não estaríamos aqui. Por isso é necessário abandonar o pecado. E em segundo lugar, a falta do desejo ou paixão pela palavra do Senhor. Isto também pode fazer com que a igreja desabe interiormente. Onde está o desejo pela palavra que constitui a igreja? Por isso é necessário alimentar-se da palavra, desejar a palavra, ter a paixão pela palavra. E isso tem faltado muito em todos nós. Muitas vezes nós desejamos muitas coisas. E é interessante, ao meditar nesse texto ontem, eu fiquei com esta frase na minha cabeça: os crentes desejam crescimento em todas as áreas de sua vida, desejam muitas coisas, menos nas questões espirituais. Nós desejamos fazer boas viagens, amém, irmãos? Pegar umas férias, a hora que passar tudo isso, ficar um mês na praia. Isso é bom demais, não é? É bom, não é bom, irmãos? Fazermos as festas, são coisas que nós desejamos e não é errado ter esse desejo, mas nós precisamos saber qual é a principal motivação ou desejo do nosso coração, porque viagens passam, ajuntamentos vão passar, no sentido de que você ir para festa, para lugares, essas coisas vão passar, mas aquilo que é eterno vai permanecer. Aquilo, conforme nós vimos, aquilo que não é incorruptível, isso vai permanecer. E como está o seu coração? Por isso você precisa alimentar-se da palavra. E em terceiro lugar, e aqui no verso 3, coloco que o que pode fazer a igreja desabar é o esquecimento do que Deus fez por nós por meio de Cristo Jesus. É necessário provarmos e vermos da bondade do Senhor, provarmos do Deus da palavra. Nós nos esquecemos facilmente do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E por isso ele coloca Pedro no verso 3: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ou seja, Pedro está falando para cristãos, aqueles que estão sofrendo perseguição. Então ele está chamando esses irmãos e dizendo: olha, vocês precisam ter em mente sempre a bondade do Senhor. Nós nos esquecemos facilmente
daquilo que o Senhor fez por nós, por meio de Cristo Jesus. Por isso nós precisamos ter em mente que a falta de consciência da nossa natureza vai fazer a igreja desabar por dentro. Nós somos pecadores, nós precisamos lembrar e abandonar o pecado. Em segundo lugar, a falta de desejo, de paixão pela palavra do Senhor, pela comunhão dos santos, e a falta de desejo de se alimentar da palavra vai fazer a igreja desabar por dentro, e o esquecimento do que Deus fez por nós por meio de Cristo Jesus. Isso também pode se tornar um perigo para a igreja, para os nossos dias, para as nossas vidas. E a igreja aqui, nós não estamos falando de estrutura, nós estamos falando de pessoas, de homens e mulheres salvos, remidos por meio de Cristo Jesus. Portanto, agora eu quero então iniciar olhando no verso 1, o que Pedro então está a tratar com esses irmãos. E, em primeiro lugar, é preciso despojar-se, ou abandonar, ou lançar fora todo o pecado, tudo aquilo que é necessário, que está em nossas vidas, que necessita ser lançado fora, nós precisamos lançar fora. Por isso é necessário abandonarmos o pecado, se estamos em Cristo Jesus, porque o crescimento espiritual vem por meio de uma ruptura com práticas de pecado que marcaram nossas vidas antes do nosso encontro com Cristo Jesus. Porque nós vivíamos uma vida fútil, uma vida vazia, éramos escravos das nossas paixões, andávamos num caminho de escuridão. Agora somos novas criaturas, porque foi isso que Pedro tratou sobre o fundamento da conversão, da salvação, o que Deus fez. Então éramos criaturas que vivíamos na escuridão e agora estamos em Cristo, e precisamos arrancar de nossas vidas esses pecados que nos fazem, esses pecados que como se fossem trapos imundos. E aqui Pedro então lista 5 tipos de pecados, que geralmente também, apontando alguns comentaristas, são questões que apontam por um relacionamento interpessoal. Mas repare no início do verso 1, se você está aí com a sua Bíblia, outras versões vão falar portanto, mas despojando-vos portanto. E este despojando-vos portanto aponta que você precisa lançar, você precisa arrancar, você precisa lançar fora, assim como nós lemos a história de Jonas. Você lembra muito bem do contexto. Jonas estava no navio, ali estava a tempestade, e o que precisou daqueles marinheiros fazerem? Eles pegarem Jonas e lançarem no mar para que a tempestade acalmasse. E é neste contexto que esta primeira parte aqui deste verso, antes de entrar nos pecados, que está nos chamando. Nós precisamos lançar fora, nós precisamos, sabe, eu ajudei a fazer umas mudanças recentemente, eu já mudei, você já deve ter mudado. Sabe aquelas coisas velhas que ficam em casa, e a gente, infelizmente, todos nós, isso eu falo todos nós, tá, irmão? Não é aqui indireta para ninguém. Nós somos mestres em juntar coisas que muitas vezes nós não utilizamos para nada, não é verdade? Se você repensar agora na sua casa, rapaz, mas eu tenho aquilo lá em casa, para que eu uso aquilo lá? Para nada. É nesse sentido, você precisa lançar fora. É como um peso morto, sabe? Uma coisa que está fazendo você patinar, uma coisa que você não usa, que não tem proveito para nada, porque você já tem uma nova natureza, você está em Cristo Jesus, e você precisa abandonar, você precisa lançar fora, você precisa se livrar, você precisa jogar fora aquilo que você não está usando mais. Alguns comentaristas, no decorrer da história da igreja, ao olhar este texto, eles apontaram uma prática na seguinte questão. Eu não estou dizendo que isso aqui nós temos que fazer hoje, mas só para exemplificar. Nas antigas cerimônias do batismo, naqueles que eram batizados, eles deveriam descartar as roupas que usavam na cerimônia. E após o batismo, eles colocavam roupas novas que recebiam da igreja. O ato de trocar de roupa simbolizava a realidade da salvação, em abandonar as coisas do passado e se revestir de uma nova vida.
Assim, irmãos, neste exemplo que alguns pais da igreja também fizeram, assim, um cristão que experimentou um novo nascimento deve abandonar os pecados que atrapalham o seu desejo pela palavra do Senhor. Ninguém, e conforme nós vemos em 2 Timóteo, se você pode abrir 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 4, Paulo está falando para Timóteo, aquele que é o jovem pastor, o pupilo dos seus olhos, que ele não pudesse se embaraçar com as coisas desta vida, e conforme o texto vai dizer, porque assim nós estamos em uma guerra, e esta é a realidade da vida cristã. E como nós vamos vencer e vamos avançar nesta guerra, se nós estamos carregando peso, ou se nós estamos carregando coisas que nós não utilizamos mais para nada, ou que não condiz com a nossa natureza. O texto de 2 Timóteo 2,4 diz assim: ninguém que milita se embarace com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Irmão e irmã, você que está aqui, você que me ouve, nós estamos em uma guerra, e por isso nós precisamos despojar, lançar fora aquilo que nos faz ficar cansados em meio a esta guerra, e muitas vezes, conforme o texto está apontando aqui, são os nossos pecados. Se nós abandonássemos o pecado, nossa vida seria mais completa, no sentido de que teríamos cada vez mais desejo e assim deleite no Senhor, porque o pecado nos priva do crescimento espiritual, e assim muitas vezes nós estamos numa guerra, estamos carregando pesos que não são necessários e estamos brincando, e por isso acabamos ficando pelo caminho. Temos então um grande desafio, e assim o que semeamos, colheremos, conforme diz Gálatas 6,8, porque aquilo que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Então aquele que semeia em não abrir mão dos seus pecados, não, eu não preciso mais lançar fora, ele vai encontrar grandes desafios e frustrações em sua vida cristã. E aí vai começar a culpar o pastor, a igreja, os irmãos, a família, essa Bíblia, estes cânticos, e aí as coisas parecem não mais ter prazer, e aí nós começamos a ver que começa a faltar o desejo, o apetite pelas coisas espirituais, porque nós não abandonamos aquilo que de fato não condiz com a nossa natureza se estamos em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, a ideia é, tendo posto fora, tendo despojado, tendo lançado fora, a ideia é que você, como um crente, não deve mais ter estas coisas. Você precisa lançar fora. Nos versos anteriores, no capítulo 1, versículo 22 e 25, nós vemos o que é dito sobre esta questão o verso 24, pois a carne é como erva, e toda a sua glória como flor da erva seca, e se a erva cai, a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta palavra é que nós fomos assim evangelizados. Ora, esta palavra do Senhor permanece eternamente, nossas almas são purificadas pela obediência à verdade, lançamos fora aquilo que deve ser lançado de uma forma definitiva. E a aplicação que eu quero trazer já para essa primeira parte, assim avançarmos, é que sempre a falta de crescimento espiritual, sempre a falta de crescimento espiritual está atrelada a algum pecado que não foi lançado fora ou que não foi abandonado. Temos um grande desafio, uma grande chamada que deve ecoar todos os dias nas nossas vidas. Sabe, irmão,
Qual é a pergunta que você deve fazer todo dia? Você pergunta para o marido geralmente pergunta para a esposa: e aí, o almoço está pronto? E aí a esposa pergunta: cadê o cartão? Né? Nós temos muitas perguntas no dia a dia, não é verdade, irmãos? Nós temos. Já cuidou da criança? Não cuidou? Todos nós vivemos cheios de perguntas. Mas uma pergunta que eu e você não podemos deixar de fazer todos os dias é: que pecado eu preciso lançar fora hoje da minha vida como cristão? Esta pergunta deve estar nos nossos dias constantemente. Que pecado eu e você precisamos abandonar hoje? Esses pecados são como roupas contaminadas, roupas sujas que precisamos remover das nossas vidas. Por isso, irmãos, sem Cristo, se estamos em Cristo, todos os dias temos que fazer esta pergunta. Por isso, então, Pedro, nesta primeira parte, despojando, abandonando, e agora, então, ele começa a tratar a lista de pecados. E agora eu vou, de uma forma mais rápida, apontar o que significa cada uma dessas palavras que Pedro traz aqui para o nosso entendimento. Mas todas estas listas aqui é um catálogo, ou apontam uma lista de vícios, de pecados. Que pecados são esses que precisamos abandonar? Lógico que aqui Pedro colocou somente 5, mas a lista das nossas vidas diárias é enorme. Nós precisamos todos os dias fazer esta pergunta e lançar fora aquilo que desagrada ao nosso Senhor. Mas em primeiro lugar, então, temos aí: despojando-vos, portanto, de toda maldade. De toda maldade. Este termo é uma palavra que traz a tradução de todo tipo de malícia. Outros pecados mencionados nessa lista são decorrentes dessa maldade. De toda maldade significa depravação, impiedade, vício. É um termo bem amplo para abranger toda a iniquidade do mundo pagão. Outros pecados, conforme nós vimos, são mencionados e também manifestam esta maldade. Por isso, a maldade é o desejo de causar dor, mal, sofrimento ao nosso próximo. Maldade e dolo, conforme a minha versão aqui, toda maldade e dolo não são compatíveis com a vida que temos em Cristo Jesus. Portanto, então, maldade é o desejo de causar dor, de causar sofrimento. É algo que, por conta da nossa depravação, é algo impiedoso. Nós precisamos lançar fora esta maldade. E aí, em segundo lugar, o dolo. Esta palavra significa também algo como armadilha, ou representa um espírito traiçoeiro. Refere-se a alguém que conta uma mentira a fim de enganar, a fim de ganhar proveito sobre a vida dos outros. E Lucas também usou no livro de Atos, quando escreveu a repreensão de Paulo ao mágico, cheio de todo engano e fraude, de todo dolo. Este dolo significa, então, conforme nós estamos vendo, enganar, ou alguém que faz armadilhas, que quer tirar proveito, que é uma fraude. Por isso nós precisamos abandonar este dolo. O dolo assume a aparência de verdade para o que é, para que assim possa levar a levar ao engano, levar à fraude. E este vício do dolo, que muitas vezes nós estamos até mesmo acostumados a ver muitas vezes, é aqueles que querem tirar proveito, querem fazer armadilhas, uma intenção de fazer o mal, ocultando isso nas palavras, nos gestos. Sabe aquela pessoa que oculta as suas intenções a fim de tirar proveito? Então Pedro está falando: vocês devem lançar a maldade e o dolo, porque isto afeta a nossa comunhão entre irmãos. E em terceiro lugar, a hipocrisia, conforme está aí, significa dissimulação, ou é algo que você utiliza a máscara para esconder verdadeiramente a sua identidade. Descreve que qualquer comportamento que não seja genuíno ou consistente realmente consistente realmente com aquilo que diz, isto é
hipocrisia. E no grego clássico, um hipócrita poderia ser um intérprete, um orador, um declamador de poesia, um ator. Jesus, porém, criticou os hipócritas de serem piedosos apenas em público. Os hipócritas também foram culpados de criticar as falhas dos outros, ignorar as suas próprias falas. Alguém pode abrir para mim e ler Mateus capítulo 7, o versículo 1 e até o versículo 5, por gentileza? Mateus capítulo 7, versículo 1 até o versículo 5. Quem pode ler para nós em voz alta? Quem acha? Olha só esse texto, né? Nós falamos, você não pode julgar. O texto não está falando que você não deve julgar, mas ele está tratando da incoerência, da hipocrisia. Como eu vou corrigir, sendo que eu tenho uma vida totalmente falha, totalmente distante do Senhor? E o texto que o irmão Lucas leu diz claramente sobre isso. Seremos hipócritas. Provavelmente a discussão mais famosa de hipocrisia seja de Mateus 23, onde os líderes religiosos não praticavam o que pregavam. Você pode abrir lá comigo em Mateus 23, o versículo 3, por gentileza, para nós olharmos somente mais este versículo. Mateus 23, o versículo 3. Quem pode ler para nós? Dizem e não praticam. Seria como se o pastor está pregando aqui esta manhã: os irmãos devem abandonar os seus pecados, devem lançar fora, mas eu estou na minha vida escondido dos irmãos, cheio de pecado e não sei nenhum fora. Isso é hipocrisia. Isso atrapalha o crescimento espiritual da minha vida e afeta a vida em comunidade, e também faz com que a igreja se desmorone por dentro. Por isso a igreja precisa, os irmãos e todos nós, lançarmos fora a maldade, que é causar sofrimento, o dolo, que é trazer engano, e principalmente a hipocrisia. Meus irmãos, teríamos muito para falar sobre hipocrisia, mas este é um assunto que vai nos cutucar, e nós precisamos lidar com as nossas incoerências. Sabe quais são as nossas incoerências? Falamos uma coisa e vivemos outra, e isto é terrível. Por isso a hipocrisia ainda pode ser identificada quando o ser humano se alimenta secretamente de um pensamento pecaminoso, mas por fora vive uma aparência devota, um santo, mas os seus pensamentos são pensamentos distantes, estão longe da palavra de Deus. E por isso Jesus alertou severamente contra a hipocrisia. E assim, conforme diz lá em Lucas, é o último texto que eu quero ler com os irmãos, capítulo 12, o versículo 1. Lucas capítulo 12, o versículo 1. Quem achar, por gentileza, pode ler para mim. Cuidado com os fermentos, com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Uma das coisas mais terríveis, e aqui eu só quero demorar mais um pouco neste ponto, que causam
terrível dano na vida da igreja, que faz a igreja desabar por dentro, irmãos, é a hipocrisia. Que Deus livre a nossa igreja de toda hipocrisia, amém? Principalmente os homens, as mulheres, o teu povo neste lugar, e que sejamos íntegros naquilo que nós falamos e vivemos para a glória de Deus Pai. E em quarto lugar, ele aponta que nós devemos abandonar toda a hipocrisia e inveja. Inveja descreve um sentimento avarento de querer ocupar o lugar do outro. Foi esse sentimento por trás, conforme nós vimos de muitas histórias e muitos relatos também, conforme aponta a Escritura. A inveja muitas vezes leva ao ressentimento, ao ódio, à amargura, a conflitos. Por isso, a palavra traduzida descreve esse sentimento mesquinho de querer ocupar o lugar de alguém, até conforme nós vimos no grupo dos apóstolos, quando Tiago e João levaram o seu pedido para Jesus, para ocupar um lugar de proeminência no seu reino, os demais ficaram, conforme conta o texto bíblico, os demais ficaram tomados de inveja. Enquanto o ego permanecer ativo dentro dos nossos corações, estivermos cheios de ego, nosso coração humano haverá inveja. Inveja corresponde o desejo de ser quem o outro é e de ter o que o outro tem de uma forma pecaminosa. Ou seja, a inveja se expressa no desejo de possuir algo que pertence ao outro. Uma pessoa invejosa é dominada por uma incurável ingratidão. Por isso, muitas vezes também a inveja, ela permeia principalmente dentro dos ministérios ou departamentos, né, da igreja, porque eu queria estar lá, e eu quero estar lá, e assim vai. E aí também nas vidas, né, irmãos, como é bom quando alguém conquista algo, nós devemos glorificar a Deus e ficar alegre, não ter um sentimento invejoso. Não, eu queria isso para mim, eu vou dar uma raça. Não. Pedro está dizendo, vocês devem lançar fora toda esta inveja. E em quinto lugar e último lugar, para nós avançarmos, ele aponta as maledicências. Por fim, então, Pedro aponta as maledicências, e o termo aqui aponta como fofocas por trás de alguém, refere-se essencialmente à difamação de caráter. O caluniador diz coisas boas diante da pessoa, mas deprecia por trás. Ele sempre fala mal quando a vítima não está perto. Muitas vezes nós conhecemos muitas pessoas assim, muitas vezes nós somos assim. E o desejo de Pedro é que os seus leitores jamais se esquecessem que o pecado é uma fraude, e ele promete alegria, mas paga com tristeza. Por isso, esta maledicência, ou seja, quanto mais conhecemos a respeito do verdadeiro Deus revelado em sua palavra, nós devemos ser mais parecidos com Cristo e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Maledicência traz a ideia de um falatório maldoso a respeito da vida alheia. Maledicência é fazer da língua uma espada afiada para ferir, um fogo mortífero para destruir, um veneno letal para matar. Maledicência não é apenas sentir e desejar mal contra o próximo, mas é afligi-lo, atormentá-lo com a língua. Pedro então instrui os seus leitores a lutarem contra esses males e se livrar da maledicência. Irmãos, esta questão da maledicência, muitas vezes nós gostamos de falar da vida dos outros. Vamos falar da minha vida e da sua vida. Será que a gente fica feliz? Irmãos, nós já temos muitos problemas e nós precisamos levá-los a Deus e falar eles a Deus. E o conselho diante deste ponto, ao invés de falarmos dos outros, vamos falar de Deus, para Deus, acerca de nós mesmos e pedir ajuda para vencermos os nossos pecados. A igreja precisa lutar contra a maledicência, esta obra do inferno, esta obra que aterroriza a igreja, que faz com que a igreja desabe por dentro. E Pedro sabia, principalmente esses irmãos no contexto de perseguição, eles iriam sucumbir se vivessem nesses pecados.
Nesses pecados, conforme nós vemos, maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda a maledicência. Por isso nós precisamos confessar e por isso nós precisamos abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Confessemos, pois, os nossos pecados ao Senhor e abandonemos mais rápido possível e possamos voltar-se para o Senhor e para a sua palavra, porque a palavra de Deus, conforme nós já ouvimos, irá mantê-lo longe do pecado, ou o pecado irá te manter longe da palavra de Deus. Ou a palavra de Deus vai te manter longe do pecado, desta pequena lista e de muitos outros, ou o pecado vai manter eu e você longe da palavra do Senhor. Mas como nós falamos que há uma relação interpessoal, lembre-se do contexto desta carta: perseguição de fora. Irmãos, são questões que, se nós não tivermos clareza e abandonarmos, nós não vamos suportar as perseguições que virão de fora, porque nós estaremos preocupados em atacar uns aos outros. Por isso devemos lançar a maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja e toda sorte de maledicência para fora, e em tudo louvarmos ao Senhor. E agora no verso 2, é necessário alimentar-se da palavra do Senhor. E Pedro então diz aqui: desejai ardentemente. Pedro quer que os seus leitores desejassem ardentemente a palavra, como um bebê recém-nascido deseja o leite materno. Vamos pegar aqui o pai mais novo, que tem o João. Quando ele está com fome, o que ele faz? Ele chora, ele fica desesperado, ele quer se alimentar. E Pedro então traz esta ideia que os cristãos deveriam lançar fora todos esses pecados, para que eles pudessem então assim desejar ardentemente a palavra do Senhor como um bebê recém-nascido. E por isso, no entanto, Pedro foca no elemento mais fundamental que os crentes precisam antes de exercer qualquer atividade. Um desejo, eles precisam ter um desejo contínuo pela palavra do Senhor. Nós vemos aqui que Pedro não está colocando, olha, que os crentes devem ler a palavra, estudar a palavra, meditar a palavra, ensinar a palavra, pregar a palavra, buscar a palavra, memorizar a palavra. Sim, todas estas coisas são importantes. Mas não adianta nada eu fazer isso sem eu ter desejo, paixão no meu coração. Será questões vazias. Será como você já pegou uma lata vazia e bateu nela, aquele barulho, né, estranho, como uma carroça vazia? Será algo vazio. Por isso Pedro trata que você precisa desejar a palavra do Senhor. E aqui nós lembramos de 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 1. Quem pode abrir para mim em 1 Coríntios e ler para nós ouvirmos? 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 1. Nós vamos caminhando aqui para não delongarmos mais. Quem pode ler para nós? 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 1, por gentileza. Nós vamos ver, às vezes você pode falar assim, então Pedro está falando no mesmo contexto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 3. A questão não é essa, porque os crentes aqui já eram maduros, já eram grandes. Paulo, quando fala em 1 Coríntios capítulo 3, ele está falando do recém-nascido na fé, do recém-nascido convertido. Mas aqui Pedro está falando do desejo ardente e nos faz lembrar de Salmo 42, o versículo 1. O que diz Salmo 42, o versículo 1? Assim como a corça, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. É sobre este desejo ardente. Por isso, o que pode fazer a igreja desabar, ficar apática, é a falta de amor, a falta do desejo pelo Senhor, pela sua palavra, pela comunhão dos santos. É exatamente esse sentimento que Pedro deseja que os seus leitores deveriam nutrir em seu coração pela palavra. Pedro declara que a palavra de Deus é pura, racional e nutritiva. Pedro sabe que a igreja irá desmoronar se ela não cuidar da sua santidade, da sua ética no mundo.
Pedro sabe que a igreja irá desmoronar se ela não cuidar do seu apetite, do seu desejo, paixão pelo Senhor e pela sua palavra. E pela sua palavra. E aqui é um chamado para todos nós. Nós precisamos cada vez mais pedir para que o Senhor aumente nossa fome, nosso desejo por Ele cada vez mais. Porque, irmãos, o pecado, as coisas desse mundo, elas são tentadoras, elas nos trazem um ar de que são boas, mas elas são passageiras. Que o Senhor aumente a minha fome, a sua fome, o seu desejo, a sua paixão, cada vez mais pela palavra do Senhor, pela comunhão dos santos, pela causa do Senhor, porque isso de fato é o que importa, e no final das contas isto que vai ficar, todas essas coisas vão passar, mas a palavra do Senhor permanecerá, porque ela é pura. E aqui ele traz como crianças recém-nascidas o genuíno leite, desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Aqui traz a sua maior necessidade, é o alimento, a maior necessidade da criança. E ele é tão frágil e a sua fome é grande. Da forma semelhante, os crentes devem desejar a palavra do Senhor. É um desejo que deve ser constantemente, eles precisam depender disso constantemente. Nós sabemos que o leite, alguns anos atrás, já vimos como alguns laticínios, né, quando eles colocam questões que fazem mal, às vezes, né, vocês podem saber, ter noção de algumas investigações de polícia, quando alguns laticínios eles fraudam no sentido de colocar elementos para a composição do leite e tiram a sua originalidade, ou tiram aquilo que é de fato genuíno, acabam adicionando coisas para que o leite possa prolongar em seus dias, e isso pode fazer muito mal para a nossa saúde. Da mesma forma, a palavra de Deus, nós precisamos se alimentar da pura e da santa palavra do Senhor, sem adições, sem remendos, sem questões, conforme nós vemos da teologia, seja liberal ou de outras interpretações erradas. Por isso eu e você precisamos nos empenhar em estudar a palavra do Senhor, pois a palavra de Deus tem a vida, dá a vida, é um alimento, alimenta as nossas vidas, e por isso nós precisamos desejar este genuíno leite, isto que é a palavra pura, santa e verdadeira, porque a palavra também é racional. Porém, meu irmão, é muito triste quando os cristãos não têm fome pela palavra de Deus. E Pedro fala aqui que eles possam desejar ardentemente o leite, não o leite adulterado, isto é, aquele que contém adições, aqueles que aumentam, aqueles que diminuem a palavra, mas o genuíno leite, a palavra de Deus sem qualquer impureza e erro, sem qualquer influência humana. Sabe, irmãos, aqui Pedro, nós poderíamos ir muito longe, mas não para alongar, mas sabe, aquela questão, esses dias alguém estava perguntando para mim, como que devemos estudar a Bíblia, né? Os irmãos que estudaram na escola de teologia, na Charles Spurgeon, nós tivemos um estudo chamado Estudo Bíblico Indutivo. Muitas pessoas vão para a Bíblia para deduzir. Por exemplo, eu estou aqui, nós estamos diante do texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. E você e eu que estamos aqui podemos cruzar os braços e falar assim, bom, eu acho que Pedro está querendo dizer isso. E aí nós começamos a deduzir. E isto é errado, a forma de ler a Bíblia, porque o estudo da Bíblia que ele é indutivo, nós vamos estudar o contexto, meditar, e a Bíblia vai mostrar o que realmente ela tem a nos ensinar. E infelizmente muitos dos crentes na nossa igreja, os membros, leem a Bíblia de uma forma errada e começam a deduzir, e estão alimentando as suas vidas não com genuíno leite espiritual, com a pregação expositiva da palavra, mas estão se alimentando de uma interpretação errada e equivocada da palavra do Senhor, e não crescem espiritualmente. Por isso você marido, você esposa, você irmão, irmã, precisa aprender a ler a Bíblia de uma forma correta,
de uma forma correta e exata, porque essa igreja não vai crescer, eu e você não vamos crescer. Chega de ficarmos deduzindo, eu acho, e eu já falei isso aqui uma vez, irmãos, eu acho está levando muitas pessoas para o inferno. Não, a Bíblia diz, Deus diz em sua palavra, e isso deve trazer-nos firmeza, clareza para o louvor e a glória de Deus Pai. E a palavra do Senhor, ela é racional, e outra vez aqui, desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Assim o termo é propositalmente ambíguo. Pedro utiliza para mostrar que não está falando sobre o leite, somente leite materno literalmente, mas sim um leite espiritual, que é a palavra viva e permanece, e permanente de Deus, e por isso é o leite espiritual, a palavra de Deus é algo racional. A razão humana deve se sujeitar à revelação escrita de Deus. Ninguém pode conhecer a Deus sem o uso da sua mente, pois Ele se revela pelas Sagradas Escrituras. E a palavra de Deus aqui, ela é nutritiva, ela nos fortalece. Muitas vezes nós estamos desnutridos espiritualmente, e todos os crentes devem ser motivados e alimentados pela palavra do Senhor para amadurecer. Muitos cristãos devem ter este entendimento, que a palavra do Senhor é nutritiva. E por último, então, irmãos, nós precisamos, já que precisamos desejar a palavra do Senhor, o último aspecto que pode fazer a igreja desabar é o fato de que nós nos esquecemos de quem Deus é e do que Ele fez por nós, por meio de Cristo Jesus. Por isso é necessário provar do Deus da palavra. Nossa salvação, nosso crescimento espiritual são resultados da bondade de Deus. Da bondade de Deus. Irmãos, e aqui eu posso, não quero que ninguém aqui vai falar, o pastor hoje estava meio bravo, né? Mas, irmãos, tem muitos crentes que ficam assim, mas a igreja, mas isso, mas aquilo outro. Irmãos, nenhum crente, o dia que chegar diante do trono da graça, vai poder falar assim, Senhor, eu não tive oportunidade para crescer espiritualmente. Isso será uma mentira, será um engano. Nós, irmãos, temos visto como Deus tem despertado, Deus tem avivado, Deus tem levantado pregadores fiéis da sua palavra no nosso contexto. Nós temos visto o que Deus tem feito pelo mundo, e por isso nós temos provado da bondade do Senhor. E Pedro, então, aqui, ele não apenas faz com que esses cristãos tivessem consciência da bondade do Senhor, mas lembrasse que Ele nos deu a vida por meio de Cristo Jesus, Ele cuida de nós, providenciando todas as coisas para o nosso crescimento, amadurecimento na fé. A verdadeira palavra do Senhor é a bondade de Deus para as nossas vidas. Por mais, irmãos, nesta pandemia, Deus continua edificando a sua igreja. Podem, irmãos, perseguir a igreja, Deus continuará edificando a sua igreja por sua bondade. E aqui Pedro faz ecoar, eu queria que os irmãos abrissem comigo o Salmo de número 34, por gentileza, e assim nós vamos caminhar e já encerrar. Salmo 34, versículo 8, por gentileza. Quem pode abrir para nós e ler em voz alta? Provai e vede que o Senhor é bom. O Salmo 34 pode ser algo favorito de Pedro. Ele cita e aqui para que nós... E ele diz, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Sabe aquela expressão de que muitos estão na casa do pão, mas estão morrendo de fome? Porque não provam e não veem a bondade de Deus. Irmãos, há um banquete diante de nós espiritualmente. Como nós ouvimos no devocional do Charles Spurgeon, acho que foi ontem, ele falava sobre as promessas. Lembre-se das promessas de Deus. Há um banquete diante de nós, por Deus. Isto é bondade de Deus, e nós precisamos lembrar constantemente desta bondade. Aqui, irmãos, eu quero caminhar e fazer alguma conclusão e aplicação para nossas vidas esta manhã.
Assim é a nossa vida. Nós devemos meditar na palavra do Senhor como cristãos e provar e ver a bondade do Senhor. E a conclusão que eu quero trazer é que muitas vezes nós vemos as pessoas que se dizem cristãs não despojando, não lançando fora pecados, vivendo uma vida que não condiz com aquilo que de fato eles dizem a seguir a Jesus. As pessoas, nós somos convidados a lançar fora. Então nós concluímos que eu e você constantemente precisamos abandonar os pecados e lançar fora aquilo que desagrada ao Senhor. Nós concluímos também que nós devemos desejar ardentemente a palavra do Senhor, ter paixão. Concluímos que nós precisamos provar e ver a bondade do Senhor. Mas agora a aplicação mais prática também para nós. Como está a minha vida e a sua vida neste dia? Você e eu temos aqui esta manhã, estamos aqui reunidos. Quais pecados que nós precisamos lançar fora? Nós cantamos a canção, A Começar em Mim. Nós vamos terminar cantando de novo essa canção. Quero convidar os irmãos do louvor e a gente já vai encerrar. Irmãos, em vez de olharmos... Sim, nós devemos ajudar uns aos outros, mas nós precisamos analisar as nossas vidas esta manhã. Acostumado com a noite, né? Esta manhã. Como está o nosso coração? A começar em mim, a começar em você, que está aqui esta manhã. Nós devemos despojarmos de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nós devemos desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Irmãos, é bom desejar muitas coisas. Ninguém faz nada sem que não tenha um desejo. Você desejou estar aqui esta manhã, cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor. Mas você tem desejado mais do Senhor, conhecer mais do Senhor. Você tem experimentado da bondade do Senhor. Nós temos um desafio, irmãos, diante de nós, um chamado diante de nós. E Pedro, então, está aqui preocupado com a vida desses irmãos. Que o Senhor, por meio desta palavra, possa edificar, despertar e renovar as minhas forças e as suas forças. A boa notícia é que há perdão em Cristo Jesus. Se não lançamos fora, ainda há tempo de lançarmos. Se não estamos tendo o desejo de orar, desejo de ler a palavra, não estamos desejando estar com os santos, né? Sabe uma das coisas que aqui, irmãos, eu preciso ter muita sabedoria em falar o que eu vou falar. E nós estamos vivendo um tempo de pandemia, é difícil. Muitos idosos não podem vir, pessoas que estão com outras comorbidades. Mas tem pessoas, irmãos, que têm disposição para estarem na casa do Senhor e estão aproveitando. Não, eu não vou, mas vai para tudo quanto é lugar. Anda essa Campo Grande mais do que notícia ruim, mas não vem na igreja. Não deseja. E depois, mas não, irmão, não vai ter como inventar desculpa diante do trono da graça. Nós estamos aqui e precisamos, irmãos, os irmãos estão pregando. Louvado seja Deus que tem trago homens piedosos para esta igreja, para alimentar o rebanho. Ninguém, nenhum membro desta igreja pode cobrar os seus pastores que está faltando crescimento espiritual. A palavra está sendo pregada, nós estamos cultuando, nós estamos aqui, irmãos, para nos fortalecermos. A questão é que nós precisamos lembrar como está o meu e o seu coração. Vamos cantar esta canção, mesmo assentados, em forma de oração. E em seguida estarei orando finalmente e encerrando. Louvemos ao Senhor. A começar em mim, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim.
sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Vamos se colocar de pé, vamos louvar. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és em nós. Vamos orar. Senhor Deus, esta manhã na tua casa, te louvamos por este momento que tivemos, Pai. Perto da bondade do Senhor é tão pequeno este momento, Pai, mas que saiamos daqui meditando no Senhor, pensando no Senhor a todo momento, a todo instante, Senhor. Senhor, ajuda a mim e os meus irmãos que estão aqui, que não estão, a lançarmos fora tudo aquilo que desagrada ao Senhor, ó Pai. Há muitas coisas em nossos corações, ó Pai, que precisam ser lançado fora. E nós temos consciência daquilo que precisamos parar e deixar de fazer, mas às vezes, ó Deus, por omissão, por preguiça, ou por achar, ó Deus, que aquilo nos traz algum prazer, ó Pai, continuamos nessas práticas. Que possamos, ó Deus, por meio da Tua Palavra, do Santo Espírito, sermos fortalecidos e lançarmos fora aquilo que desagrada ao Senhor. Também oramos, ó Deus, para que possamos ter mais fome e sede do Senhor, da Sua Palavra, e desejarmos mais o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos em graça e conhecimento, ó Pai, porque pela nossa força, pela nossa natureza nós não vamos conseguir. Age em nós por meio do Santo Espírito. Ó Senhor, muitas vezes nós desejamos tantas coisas, mas não desejamos ao Senhor, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Aumenta a minha fome, a sede dos meus irmãos e de todos nós que estamos aqui por meio mais da Tua Palavra, por mais do Senhor. E oramos também, ó Pai, para que o Senhor nos faça ter sempre em mente da bondade do Senhor. O Senhor é bom, por tudo aquilo que o Senhor fez por meio de Cristo Jesus. Por mais que os dias são difíceis, são maus, mas nós olhamos para trás, olhamos para o Calvário, olhamos para aquilo que foi feito no decorrer da história, e lembramos, ó Pai, da bondade do Senhor. Olhamos para frente, ó Pai, sabemos que o Senhor já está lá, ó Pai, no futuro, ó Deus, a qual o Senhor preparou para nós, e assim podemos descansar. Guarde, Senhor, no decorrer deste dia, deste mês que inicia. Guarde as famílias que estão aqui, que não estão. Fortaleça os casais, fortaleça os irmãos e irmãs, solteiros, solteiras, os viúvos, viúvas. Fortaleça o Teu povo com graça, com misericórdia. Os dias são penosos, ó Pai, mas que nós possamos desejar cada vez mais e mais o Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe o nosso restante de dia. Eu culto também à noite com os irmãos, ó Pai, que estarão aqui. Em todas as coisas seja o Senhor glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.
Estamos assim encerrados. Às 18 horas nós estaremos aqui. Peço perdão que hoje avançamos um pouquinho mais no horário, mas em tudo Deus seja glorificado. Deus vos abençoe.